Olá, meus lindinhos, minhas lindinhas, estamos reunidos pelo coração, com o propósito de refletir sobre os ensinamentos de Jesus contidos no Evangelho segundo o Espiritismo e, como diria Kardec, a explicação das máximas morais do Cristo e suas aplicações em nossas vidas. Sempre nas quintas-feiras, alguém vai acolher você com um fraterno abraço. Eu sou a Margarete, voluntária deste pontinho de luz no espaço, governado por Jesus. Por favor, se você desejar, coloque água e também o seu remédio para, no decorrer desta explanação, serem fluidificadas pelos amigos espirituais, com raios de amor em forma de bênçãos para sua melhora física e espiritual. Uma perguntinha que não quer calar. O Evangelho, você começou a fazer no seu lar? Tem feito? Vamos nos organizar para isso, tá certo? Bom, nós vamos aos avisos necessários, mas hoje eu vou escolher um determinado assunto. Se vocês quiserem saber mais algum detalhe, liga nesse número, 943356964, né? E nos pergunte alguma coisa que vocês queiram saber. Mas hoje, em especial, eu vou falar do nosso bingo. Dia 28 de setembro, sábado, a partir das 18 horas, né? Por R$ 40, com direito a 6 cartelas, né? Você pode nos ajudar a ajudar. A Árvore da Esperança, que a Márcia Luzia é a coordenadora, e a GAAN, que é o Grupo Assistencial Alvorada Nova, que a coordenadora querida também é a Dalva. No CETRELV, tudo se inicia pelo atendimento fraterno, que pode ser retirada a senha às 19h30 nas quartas-feiras e nos sábados a partir das 13h30. Nós temos um doce cantinho, onde toda a renda que é revertida para o Grupo Alta de Souza, que é a nossa mentora nos kits dos enxovais de bebê. E, se você tiver interesse, também temos aulas de crochê. Agradecemos em nome de toda a diretoria aos frequentadores que lá nos deixam tampinhas plásticas, lacres de alumínio das latinhas, cupons fiscais sem o CPF, cestas básicas e até peças novinhas, claro, para os enxovais de bebê. E tem aqueles abnegados que ainda por Pix, que é o nosso CNPJ, nos ajudam na manutenção da casa. Grata, gratíssima por esses gestos de amor. Bom, agora nós vamos conversar sobre um item do Evangelho. Fiquem o mais confortável possível. Tentem relaxar os braços, as pernas. Se puderem, fechem seus olhos. Pensem em Jesus. Observe sua respiração. Perceba o ar que entra, que sai. Inspire e expire. Inspire e expire gratidão, umas 3 vezes. Mais relaxados, conectados, abram seus olhos e faremos o Pai Nosso. E hoje eu vou fazer um Pai Nosso bem diferente. Hoje o Pai Nosso é um Pai Nosso de Emmanuel, tá? Deixa eu abaixar o som. Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua bondade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos cair sob golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Que assim seja. Graças a Deus,
graças a Jesus. E em conexão ao plano maior, sentindo todo o amor de Jesus, rogando seus eflúvios de luz e acolhimento de todas nossas necessidades. Obrigada a Deus pela permissão deste ato, que meu mentor me ajude, que a paz de todos nós possa ser alcançada. Que Dr. Bezerra de Menezes, patrono espiritual do CETRELV, amigo dos humildes e dos enfermos, junto com o saudoso, querido e amado irmão Melo, se vive este ano, agora no mês de agosto, ele faria 75 anos. Nesses dias próximos passados, né? Eles, Dr. Bezerra e Dr. Melo, que já cumpriram suas missões, que eles nos envolvam, que este ato atue em nossas células, em nossos sistemas e organismos, nos fortalecendo cada vez mais. Assim, sintonizados nessa vibração amorosa, vamos à leitura do capítulo de hoje. Hoje nós vamos fazer uma reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. O meu exemplar hoje é do Herculano Pires, do capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, item 11, Esquecimento do passado. Muito interessante, né? Eu creio que muito de nós já se perguntou, né, sobre isso. Puxa, mas de que maneira eu posso resgatar meu passado se eu me esqueci, se eu não me lembro, né? Bom, para início de conversa, bem-aventurados os aflitos. O que significa aventurados? Segundo Jesus, as bem-aventuranças são os conjuntos de bênçãos. São bem-aventurados os felizes. Mas se são felizes, por que aflitos? Estranho, né? Felizes por sofrer essas dores da terra e que nos poupam séculos e séculos de sofrimento na vida futura. Hoje nós sabemos que é a marca da transição planetária, o tema dor, o tema aflição. O Espiritismo quer espíritos consolados, não importa o culto a que pertençam, não necessariamente que sejam espíritas, pois existem espíritos protestante, católico, budista, taoísta, hinduísta, muçulmano, judeu e até espíritos espíritas. Todos devem ser consolados em sua aflição. Se você puder, assista um filme que chama O Rei do Povo, que fala sobre a devoção cega, aquela devoção sem fé raciocinada. Procure na televisão, né, no Netflix, eu acho que foi no Netflix que eu vi, e você vai saber que não importa o que você segue, o que importa é ter Jesus no coração, tá bom? Inclusive no livro Pensamento e Vida, Emmanuel cita, né, que na mesma árvore que se aninha o pássaro, se enrosca a serpente. Porque Deus abrange a flor, o pássaro, o espinho. É assim que Deus age, né? A cada nova falta, a cada novo assunto com você que não deu certo, mais dívidas que você adquire. Eis porque sempre precisamos recomeçar. Eles, os bem-aventurados, os felizes, são felizes, porque pagam suas dívidas e porque após a quitação estarão livres. Livres, livres. Profundo, muito profundo isso, não é? Bom, eu vou ler o texto, tá? Esquecimento do passado, item 11, capítulo 5, tá bom? Em vão que se aponta o esquecimento como um obstáculo ao aproveitamento da experiência das existências anteriores. Se Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o passado, é que isso deve ser útil. Com efeito, a lembrança do passado traria inconvenientes muito graves. Em certos casos, poderia humilhar-nos estranhamente, ou então exaltar o nosso orgulho, e por isso mesmo dificultar o exercício do nosso livre-arbítrio.
De qualquer maneira, traria perturbações inevitáveis às relações sociais. O espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se encontra em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Se nelas reconhecesse as mesmas que havia odiado, talvez o ódio reaparecesse. De qualquer modo, ficaria humilhado perante aquelas pessoas que tivesse ofendido. Deus nos deu para nos melhorarmos justamente o que necessitamos e nos é suficiente. A voz da consciência e as tendências instintivas e nos tira o que poderia prejudicar-nos. O homem traz ao nascer aquilo que adquiriu. Ele nasce exatamente como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Se está sendo punido, é porque fez o mal. E suas más tendências atuais indicam o que lhes resta corrigir de si mesmo. É sobre isso que ele deve concentrar toda a sua atenção, pois aquilo que foi completamente corrigido já não restam sinais. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, que adverte do bem e do mal e lhe dá a força de resistir às más tentações. De resto, esse esquecimento só existe durante a vida corpórea. Bom, eu não vou ler até o final, mas eu aconselho que todos façam isso, né? Porque voltando à vida espiritual, o espírito reencontra a lembrança do passado. Então eu vou comentar, né, com você. O que você acha que Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o passado? Por que ele acha que isso deve ser útil para nós? Será que é útil? Você não concorda ou você concorda? Escreva aí para mim, tá bom? Como eu posso conciliar isso com a justiça de Deus? Tá, eu tenho as mesmas dúvidas que você, mas estudando, fazendo cursos lá no CETRELV, a gente vai confiando e compreendendo melhor as coisas, tá? No CETRELV tem cursos de sábados, tem cursos online, tem cursos presenciais, né? É uma dádiva celeste. Ocultamos aos outros e a nós mesmos os erros cometidos. Fique sabendo que o espírito, quando de volta à sua vida primitiva, lá no céu, mentira, né? Quando está no mundo maior, ele acessa o que andou fazendo. E se fosse você, um soldado que pegou a lança e perfurou a costelinha de Jesus? Ah, ninguém fez isso? Fez sim. Vê lá em João 19:34. Fizeram isso. Como você se sentiria? Nossa, que recordação horrorosa, né? Pensa bem, para ver se ele estava morto mesmo. Porque se ele não tivesse morto, iam quebrar as pernas dele para ele morrer mais rápido. Nossa, que coisa dolorosa, né? E aí foram lá, furaram ele porque foi bondoso, senão já quebraria logo as pernas com ele vivo. Entendeu? E se você soubesse que você foi aquele soldado romano que fez uma coisa dessa? Como ficaria a sua consciência hoje, agora, nesse instante? Ah, Meg, você tá doida? Quem fez uma coisa dessa? Sabe aquele livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos, que tem o pseudônimo do irmão X, que é uma psicografia do Chico, lá de 1938? Se você não leu, faça isso. Isto aconteceu. Agora pensa nesse instante no mapa do mundo. Agora destaca do mapa mundi o mapa do Brasil. Observa a configuraçãozinha do mapa do Brasil. Ele representa um órgão do sentimento. O coração. Usa a imaginação, né? É Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Agora, se você é o soldado com a ponta da lança que perfurou Jesus, pensa um pouquinho. Claro que existe umas 3 lanças aí correndo pelo mundo que se diz que é a verdadeira. Mas tem uma guardada numa caixa lá na igreja antiga pra caramba, lá na capital da Armênia, né? Agora veja bem, você foi lá, perfurou Jesus.
E aí o Jesus aparece na sua frente, lá das esferas superiores, e chama você. Faz de conta que você chama Pedro, né? E ele vai e chama você. Sabe quem foi que Jesus chamou? O último imperador do Brasil. Tá lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Jesus chamou Pedro para o seu último resgate no planeta das sombras. E assim nasceu, em 2 de dezembro de 1825, no Rio de Janeiro, Dom Pedro II, governador do país até 1889. E sabe qual foi a grande obra dele? Por isso ele teve a queda do seu império? A abolição da escravatura, entendeu? Então, um ser de muita luz, que não quebrou a perna de Jesus, mas foi lá e cutucou ele com a lança para ver se ele estava morto mesmo, foi no Brasil o Dom Pedro II, tá? Então, aí está um exemplo do porquê devemos, quando encarnado, claro, nos esquecermos do nosso passado. E isso é o esquecimento do passado, esse item. O homem não pode nem deve tudo saber. Deus assim o quer, pois assim ele é mais ele mesmo. Nós temos o livro dos Espíritos, esse aqui, ó, na questão 392. E aí você verifica, tá? Como é importante o homem não deve nem tudo pode saber, tá bom? E acabamos de ler, né? Deus nos deu justamente o que necessitamos e nos é suficiente. A voz da consciência e as tendências instintivas. Cada existência é para nós um novo ponto de partida. Inclusive, já dizia a irmã Cidufo, né? A proposta espírita é de aperfeiçoamento e não de perfeição imediata. O objetivo é sermos melhores e não os melhores, entende? É muito mais fácil do que nós pensamos, né? É só raciocinar um pouquinho. O Criador permite a dor na nossa existência e as vicissitudes. O que são as vicissitudes, né? É a sucessão de mudanças, a sequência de coisas que nos acontecem. E você acha que isso é sempre uma punição? Não é, gente, não é uma punição. São provas impostas por Deus ou escolhidas por nós mesmos, quando éramos espíritos. Quando Jesus chamou Pedro, né? Claro, naquele momento ele era Longinos, o nome dele, né? Chamou e falou o que ele ia fazer, passou para ele um filme de tudo, né? Então, neste ato, nós vemos, sentimos, opinamos. Por quê? Para espiar as faltas cometidas em outras existências. Quando nós éramos espíritos lá em outras esferas, nós chegamos a estas situações. Porque ao experimentarmos a dor, nós tornamos mais sensíveis à dor do outro. A reencarnação e o resgate possuem a função de aprimorar a nossa alma. Toda a sua vida passada, a sua, a minha, tudo vai desenrolar como um filme sobre os nossos olhos. Também está na questão 393 do Livro dos Espíritos. Lá em outras esferas, temos esta oportunidade. Verdade que existem dores que são absolutamente desnecessárias. Por exemplo, a pessoa que bebe muito, dirige em alta velocidade, fuma demais, se droga, tem a gula, a vaidade excessiva. São muitos exemplos de dores que são desnecessárias, mas com o nosso livre-arbítrio nós fazemos. Outro dia até assisti uma palestra do Haroldo Dutra e ele dizia assim: aqui não é o ponto de partida nem de chegada. Aqui é a nossa travessia. O que nós temos feito, né? Talvez não sejamos capazes de amar hoje, nem compreender aquele que são capazes de trazer para a nossa vida, meu Deus do céu, uma alta cota de dor. Mas o tempo e a lei divina vai agir nestas pessoas e em nós também. Sabe
quando a pessoa fala assim, ah, não fui eu não fiz isso, mas alguém gravou. Com os celulares de hoje em dia, né, há um poder na mão enorme das pessoas, né? E assim, por analogia, celular e a nossa consciência. Grava, a nossa consciência sente, fica ali martelando, sabe? A lembrança de nossas individualidades anteriores teria inconvenientes muito graves. Poderia até nos humilhar. E em outros, exaltar o nosso orgulho. E isso só entravaria o nosso progresso, tá certo? E ó, na questão 399 do Livro dos Espíritos, de novo, fala sobre isso. E o bendito orgulho? E a bendita vaidade? Analise o que você tem suportado. Algumas provas podem nos esclarecer sobre o que fomos e o que andamos fazendo. E se em outra vida nós somos muito duro para os outros? Compare com a dureza que você suporta agora de um chefe, de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um cunhado, de uma cunhada. Você tem enfrentado algumas situações difíceis? Por que será? Né? Se nós temos nos sentido ferido em nosso orgulho, temos nos sentido humilhado, quanto será que humilhamos? Se você foi um mau filho, observa a ingratidão dos seus filhos. Se você foi muito preguiçoso em outra vida, como é que tem sido o seu trabalho? Você tem sido forçado a fazer agora o que você faz? Você sabe, na casa que há sempre um folgado, sempre há um sufocado. Não seja preguiçoso. Vamos ajudar no trabalho, no trânsito, em casa, outro ser humano. Bom, eu preciso terminar, né? Mas lembre-se sempre que as dores suportadas são dívidas de faltas passadas. De resto, esse esquecimento só existe durante a vida corpórea, ok? Quando você estiver desencarnado, você vai estar cara a cara com o que você andou fazendo. E antes de terminar, eu vou contar uma historinha do Chico. Eu peguei esse episódio do livro Lindos Casos, de Ramiro Gama. É o caso 154, que chama Na Curva do Caminho. Bom, nós sabemos, né, que no escritório Fazenda Modelo, que o Chico era funcionário, ele datilografava muitas coisas para o seu chefe. E teve um belo de um dia que o Chico se sentiu muito mal. Bom, ele se sentia algo esquisito, inexplicável. Algo acontecia com ele que ele não sabia dizer o que era. Ele tremia, ele ficou com um pouco de tonteira, o coração apertadinho. Bom, ele começou até a sentir falta de ar. Ele pediu licença para o seu chefe e saiu, né? Mas, voltando para sua casa, o mal dele continuava, aquele mal-estar aumentava. Ele pegou, é claro, chamou quem, né? O seu mentor, né? E, ai, meu mentor pediu auxílio ao seu bondoso guia. Ai, meu Deus, e a aflição aumentando. O guia dele, o bondoso guia dele, o Emmanuel, né, apareceu e falou: Chico, tenha calma, pois em alguns metros à sua frente você vai receber o remédio de que você está carecendo. Bom, o tadinho do Chico, né, com muito esforço foi caindo e levantando, mas conseguiu chegar até o fim da curva que ele precisava ir, né? E ao seu encontro vem uma senhora, trazendo na cabeça uma bacia cheia de roupa. Quando ela viu o Chico, ela foi logo dizendo: Ai, Chico, alegro-me ver você. Nossa, eu preciso te dar um abraço por conta do bem que você me fez ontem. O Chico, meu Deus, eu passando tão mal, mas Chico, você me deu um remédio para o corpo e para a alma. Um passe, um conselho maravilhoso. O Chico parou, se surpreendeu, abraçou a senhorinha. Meu Deus, de repente ele era outro. Seu sofrimento desaparecera. Estava bom de saúde outra vez. Recebera no abraço daquela irmã
tão cheia de reconhecimento pelo bem que lhe fizera, na véspera, o remédio que necessitava para o seu mal-estar. É assim, gente. A luz da gratidão afugentar a sombra de uma experimentação. No bem está a nossa defesa, o remédio para todos os nossos males. Que a lição sirva para cada um de nós, tá bom? Toda a moral de Jesus se resume na caridade, na humildade, nas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Isso está aqui, né? No capítulo 15 do Evangelho, no item 3, tá certo? E assim vamos terminar. Eu vou ler um pequeno trecho do poema do Espírito Alta de Souza, esse aqui desse livrinho, nossa mentora do grupo de enxovais de bebês, do livro Cânticos do Horto, de Milton Mikio Ohata, irmão do nosso querido Minol, tá bom? Eu vou ler um pequeno trechinho por causa da hora, da página 99. Claro que não podia ser outro. Pátria do Evangelho. Brasil, pátria eleita de raro encanto, do povo simples, por ele designado a ser o acalanto. Será ao mundo o maior exemplo do amor fraterno, o próprio templo. Pátria do Evangelho de Jesus. Tá bom? Ficamos aí, vamos concluir e solicitar aos amigos espirituais a fluidificação das águas e dos remédios que algum irmão nosso colocou, e cada qual com a sua intenção. Sintam-se cada vez mais fortalecidos. Espero de verdade que os comentários aqui realizados, nas palavras finais do livro Sexo e Destino, eu digo a vocês que no momento certo, tua consciência vai agir com toda retidão. E ainda assim, se aos olhos do mundo você estará em um erro, este é um grande desafio. É ter toda a oportunidade de fazer o mal e não fazê-lo, né? Observe, é diferente ser justo e justiceiro. Quando você é justo, não coloque o divisório entre o certo e o errado e não julgue ninguém. Quando você é justiceiro, muitas vezes você comete um erro pior ou igual àquele que está julgando. Sabe aquelas pessoas que quer matar uma formiga com um tiro? É excesso. Isso não pode ser feito. Prefira sofrer a injustiça do que praticar uma injustiça, tá bom? Assim, nós vamos pedir aos benfeitores que derramem sobre as nossas águas o orvalho do plano divino, magnetizando cada líquido com raios de amor, paz, fluidos, a musiquinha. Fluidos curativos, calmantes e outros para o nosso equilíbrio físico e espiritual. E aquele que beber da água em nome de Jesus, receba uma onda de luz, uma fonte de alegria, de fé e de bênçãos necessárias para o seu dia a dia. Em gratidão por esse momento, pedimos: Senhor Jesus, abençoa nosso lar, abençoa nossos familiares, aqueles que ainda estão em provas ou expiações educativas. Abençoa todas as casas de caridade, os trabalhadores, os assistidos e também os estudantes do CETRELV, as crianças desamparadas, solitárias, os órfãos, as grávidas, os idosos, os encarcerados. Abençoa quem está acamado ou em algum tipo de tratamento, Jesus. Sejam as pessoas em depressão, radioterapia,
quimioterapia. Oh, meu Deus, abençoa cada um. Dê apoio e força aos orfanatos, ao GAAN, Árvore da Esperança e a todos os voluntários, Jesus. Pessoas abnegadas que ajudam o seu próximo. E como diria São Francisco de Assis, os animaizinhos, principalmente os abandonados. Abençoa, Jesus, o nosso planeta, o nosso Brasil, a nossa cidade, a nossa casa e todos os dirigentes de nações, para que cultivem a paz. E, finalmente, Jesus abençoe nós com saúde, com paz e nos coloque nas palmas de suas mãos. O Marco Maiuri, lá do Núcleo Espírita Meditação e Caridade, fala uma frase que eu amo de paixão. Por trás de cada aflição, existe um recado que Deus quer nos dar ao coração. Esta é a sua melhor versão. Aproveite! Agradeço a alma querida que me ouve, que me observa, a permissão de estarmos juntos até agora. E para este conteúdo chegar ao maior número de corações, por favor, dê um joinha, tá bom? E não esqueça, compre um convite, participe do nosso bingo no dia 28 de setembro e ajude-nos a ajudar. E eu vou terminar com essa música linda. Continuem a se cuidar e até breve, se Deus nos permitir. Saudação franciscana de paz e bem a todos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Até uma próxima, se Deus nos permitir.